sessão da 36ª reunião extraordinária da CJRI. Hoje nós temos processos da Viação Mirim, Globo, Mob Brasil e Consórcio Norte. Enviamos o convite, né, como de praxe ao jurídico, e até o presente momento não tem nenhum representante. Alguém gostaria de fazer alguma ponderação antes do início? Oi, gente, o Carlos Alberto Guedes Júnior me ligou para que Mas não, sempre me julgava o da impedido. Globo, eu estou aqui presente. Oi? Hein? O da transportadora Globo está presente, o representante, eu estou aqui. Não é isso que eu estou falando, não, minha mas filha. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que Carlos Alberto Guedes Júnior me ligou, que eu sempre julgo impedimento de participar nos julgamentos. E ele pediu para que eu voltasse a julgar os processos dele. Eu pedi para ele ligar para o presidente, certo? Já que não tinha aqueles impedimentos que houveram no passado. Pergunto, presidente, ele ligou para você? Bom dia a todos. Houve esse contato, doutor Carlos conversou comigo sobre os fatos passados que tinham acontecido na reunião, eu estava presente no momento, fatos esses que foram superados, pelo que eu entendi, o doutor Fernando pode ratificar, e eu não vejo impedimento no momento de doutor Fernando julgar os processos que ele se achar impedido da transportadora Globo. Exatamente isso, presidente. Eu pedi para ele ligar para você para justamente dizer, tá certo? Mas ele tinha me falado, foram superados, então eu posso já participar, me acho que posso participar das votações. Então, Diego, pode constar em ata, por favor, esse desimpedimento do doutor Fernando em relação aos processos da transportadora Globo e que houve o contato com o proprietário da empresa. Okay. E com o conselheiro e com o presidente. Ok, Diego? Tudo bem. Então, fora isso, obrigado. Podemos dar início, então, ao item 1 da pauta, Viação Mirim. Eu creio que não tem representante da Viação Mirim aqui na sala. O convite foi enviado devidamente, mas não temos nenhum representante da Viação Mirim. O assunto é PEV quebrada, o relator Zé Roberto votou pelo indeferimento. Ok, vamos passar a palavra então para a Dice. Bem, no mérito a empresa não fez nenhum comentário. O que ela fez foi um comentário de ordem formal que inexiste, né? Que ela questiona a descrição do código do fiscal, que não tem nenhum erro, não tem nenhum problema. Acho que foi um pouco de desconhecimento dos procedimentos. Inclusive ela cita regramento que não é válido para as permissionárias. No mérito a situação está bem definida. Não tem nenhum problema, não. Ok. Em votação, processo número 1 da pauta, Aviação Mirim, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Ela foi a primeira vez, Fábio, ou esse processo, esse ônibus é a segunda, é mais de uma vez? É incidente ou não? Como eu disse, a empresa não entrou nessa questão. Eu posso até dar uma olhada, verificar, mas a empresa não questionou essa parte, não. Ela só questionou o auto em si, a formalidade do auto. Aí, como foi isso, como ela não questionou, a própria de si não se aprofundou no tema. Eu acho que para a gente não ser injusto com ela, a gente devia ver se ela é reincidente ou não. Para não julgar uma coisa, né, e todos os outros a gente a gente defere os processos quando não é incidente. Eu acho que, nesse caso, a gente deveria verificar se é reincidente ou não, mesmo a empresa não tendo pedido. Se os senhores quiserem avançar no processo, o próximo processo, eu dou uma olhada aqui e em breve digo. Melhor. Pronto, vamos avançar para o próximo. A pedido do conselheiro da solicitação, a Dice verifica e a gente avança para o próximo item, o item 2 da pauta. Ok. Então, item 2 da pauta é a empresa Globo.
PEV quebrada, Cleiton Leal votou pelo deferimento. Conforme dito antes, o representante da Globo, Fábio Feitosa, ele entrou em contato dizendo que a doutora Eveline iria fazer a sustentação. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia. Com relação a esse processo, é um caso de PEV quebrada, em que eu queria só pontuar algumas questões que não foram observadas quando o julgamento da defesa apresentado pela empresa. O primeiro ponto é que a própria DICE reconhece que se trata de um veículo não reincidente. Outra questão é que o defeito dessa PEV ele não foi identificado com veículo em operação. A empresa tem a praxe de, no horário de descanso, no intervalo do meio-dia, de 1 da tarde, os motoristas, antes de voltarem com os veículos em operação, fazerem uma checagem se tudo está funcionando de forma adequada. E aí, nesse momento, quando o veículo não se encontrava em operação, foi identificado esse defeito dessa PEV, o carro foi imediatamente recolhido e substituído, sem que houvesse qualquer prejuízo para a operação. Outra questão também que foi levantado no parecer da DICE é que a empresa não teria comunicado a ocorrência desse defeito e também se tinha feito o reparo desse equipamento. Mas a gente acostou, assim, é do conhecimento do órgão, e a gente acostou no recurso que no dia 23 de novembro foi sim enviado um e-mail com a planilha descrevendo o serviço que tinha sido realizado. E assim, e comprovando que a PEV, o veículo foi recolhido, a PEV foi reparada, os carros foram remanejados e não houve nenhum prejuízo à operação. Então, por tais questões, a empresa requer que seja deferido o seu recurso. E obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Em suma, o caso é o de PEV, idêntico aos demais. A pontuar apenas na fala da operadora que o veículo estava em operação. Quando ele está no terminal, ele está à disposição da operação, ele tem que estar apto a operar. Se supostamente ele ia ser verificado, ele tem que estar apto quando o fiscal vai identificar o veículo, vai verificar o veículo, fazer a vistoria. E o outro ponto da nossa tese é que não tinha sido enviado até então o documento comprovando o conserto do equipamento, que só foi enviado posteriormente. Mas aí o caso é o idêntico ao de PEV, e o posicionamento da DC é esse, que a gente vai manter as PEVs, tá aumentando bastante as quebras de PEV e a gente não pode afrouxar, não. Pelo menos da parte da fiscalização, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar recolhendo, vamos continuar autuando. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 2 da pauta. Conselheira Marcela, seu voto. Não deu para escutar. Não. Com o relator. Ok, vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 4-1. Deferido 4-1. Ok, a gente pode voltar para o item 1, Elson? Pode sim. Eu posso adiantar que o veículo não era reincidente, mas aí eu também tenho outro ponto, que a empresa não anexou nenhuma prova de que o veículo foi consertado, né? A gente recolheu o veículo, mas diferente do caso da Globo, não há nenhuma prova no processo, nem no recurso, de que o veículo foi consertado. Então tem uma PEV que a gente não sabe se foi consertado ou não. Ok, então vamos votar. Em votação, processo número 1 da... Algum questionamento sobre o processo 1, doutor Bandeira, ainda? Não, eu votei pelo deferimento. Continuo com o mesmo voto. Não, no item 1 agora, eu vou colocar em votação. O item 1. Ok. Okay. O seu voto é o item 1? Pelo deferimento. Se não teve reincidência, sou pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto? Não, a empresa não anexa nada, não
na defesa, sob a provocação de reincidência, né? A gente tem que julgar o que a empresa traz em defesa também, né? Então a empresa não fala nada na defesa, não mostra o que o subético foi consertado ou não, né? Então eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto? Então eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto? Pelo indeferimento. Ok. Processo indeferido, Diego. 3-2. 3-2 indeferido. Ok. Então passamos para os processos da MOB Brasil. O item 3 é operação veículos de comunicação visual de itinerário e tarifa. O vereador Júnior votou pelo deferimento. Ok. Com a palavra a operadora, item 3 da pauta. É José Leonardo que está representando a empresa. A conexão dele caiu agora. O sistema caiu, foi? Foi a conexão do representante da MOB, caiu. Desde mais cedo que ele está com dificuldade de entrar. Diego, vamos esperar um minuto. Se ele não conseguir entrar, a gente avança para o Conorte. A representante da Conorte está na sessão. Tá sim. Tá sim. Vamos esperar um Só minuto. Se ele não conseguir. só tem os processos da MOB. Se não voltar, né, ele passa para o norte. Adiante. Isso. Ok, vamos aguardar um pouco. Nada? O rapaz não conseguiu, não? Ele entrou aqui novamente, mas caiu de novo. Vamos avançar, Diego, então. Tá com dificuldade, vamos avançar. Para não ficar. Ok. Então vamos para a Norte. Concessionária Conorte. Dos itens 6 ao item 14, todos são na realização de horário. O representante da Conorte está presente, a gente pode analisar todos esses juntos ou quer destacar algum? Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Podemos analisar juntos de não realização de horário. 6 Ok. ao 14. 6 ao 14. Ok, com a palavra a operadora do item 6 ao 14 da pauta. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros, conselheira. A gente está tratando aqui de, supostamente, nos autos de infrações, que a empresa não teria realizado alguns horários. É importante a gente deixar claro, senhores conselheiros,
que o que ocorreu de fato é que os veículos apresentaram problemas mecânicos, impossibilitando que entrassem em operação. Inclusive, todos os veículos dessa leve estavam com certificado de vigência à época da autuação, e o que demonstra que o consórcio está sempre atento, ele está sempre diligente, não está inerte com essa situação. E é importante também a gente deixar claro que no auto de infração 11.363, por exemplo, o Conorte agiu tempestivamente com a substituição do veículo do caso, no caso o veículo 1115, iniciando a operação apenas 10 minutos após o horário. Então, assim, não é só a gente chega aqui para defender a empresa e falar que a empresa está diligente com essa situação. Não é só da boca para fora. O exemplo é exatamente isso, que após apenas 10 minutos após o ocorrido, houve a substituição tempestiva do veículo, iniciando realmente, de fato, a operação que realizou a viagem com esse ínfimo atraso. Então, assim, o que é que isso só demonstra que o Conorte ele não está satisfeito com essa situação, até porque ele prejudica-se também, a empresa é prejudicada com essa situação. Obviamente que na ponta principal são os usuários, mas que diante de todos esses casos é necessário visualizar pela razoabilidade de que a empresa ela não está satisfeita com essa situação, a exemplo do que aconteceu nesse auto da substituição tempestiva, certo, do veículo ocorrendo de fato, a operação. Inclusive, é importante a gente deixar claro que mesmo com todas essas atitudes tempestivas do consórcio, é importante a gente analisar com razoabilidade esses autos para não ocorrer nenhuma injustiça no julgamento, até porque a gente sabe como o Corredor Norte, isso principalmente na PE15, é repleto de buracos e como os veículos do tipo BRT, eles são preparados para operar em estradas que devem estar à altura do que um veículo como é o BRT é munido de peças e que são extremamente peculiares e que não dá para ficar andando em buracos, em pistas repletas de oscilações. Então a gente sabe que o consórcio está sempre atento, como eu comentei no caso do auto, que houve a substituição do veículo tempestivamente e que, mesmo diante de todos esses de toda essa situação que o poder público é inerte, mesmo a operadora estando diligente com essa situação, haja vista também outro ponto positivo para que a empresa ela cumpre principalmente com os altos índices de intervalo de cumprimento das viagens, certo? Que demonstra só que as perdas de viagem são exceções à regra, até porque as metas estabelecidas pelo CTM, a empresa está sempre cumprindo, está sempre com os altos índices de cumprimento de viagem. Então, assim, a gente percebe que nesses casos de não realização do horário, o consórcio ele está sempre diligente, ele não está satisfeito com essa situação, ele está sempre procurando atuar preventivamente com essa situação e quando ocorre a situação como ocorreu, ocorre a substituição tempestiva ou de forma o mais breve possível para que não prejudique os usuários do serviço. Então, senhores conselheiros, eu solicito razoabilidade perante esses autos, certo? Que os recursos sejam deferidos. Ok, obrigado. A operadora, com a palavra diz. Bem, a gente tem que voltar agora para os processos, porque o que a empresa fez foi um discurso que afasta um pouco da realidade. Todos os processos, com a exceção de um, são porque o veículo quebrou na garagem e não foi substituído, ou bem diferente do que foi afirmado pelo representante da operadora, porque passaram cerca de 3 horas. Se vocês forem olhar um por um, eu estava olhando um aqui, 3 horas da quebra do veículo sem substituição. Então é aquela situação. O veículo quebrou, tem 45 minutos pelo regulamento. A CJRI já deu um tempo a mais, 2 horas, por padronização. E mesmo assim,
acima do regulamento, acima da CJRI, a empresa não substitui o veículo. 3 horas. 3 horas não existe razoabilidade para isso, não. Isso aí largou de mão o regramento, largou de mão a realização dos horários, largou de mão o usuário, a necessidade do usuário. E é o mesmo caso quando quebra na garagem. Quando não é isso, é quebra na garagem. O veículo quebrou na garagem, substitui o veículo. A empresa tem frota extra, mas não faz isso, nunca faz isso. Permanece perdendo horário. Tipo, a situação é bem simples. Não tem esse de razoabilidade. A empresa está fazendo tudo. Não está fazendo. A empresa não está fazendo o básico, não está fazendo o mínimo. Não está fazendo o mínimo. Ela deveria substituir o veículo imediatamente, não está substituindo nem em 3 horas. Não tem como ver razoabilidade nessa situação, não. O usuário está sendo bastante prejudicado pela ineficácia da operadora. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 6 ao 14 da pauta. Presidente, Pois não? a fala dessa aí, acho que em nenhum momento foi rebatido pelo advogado da empresa, só para deixar claro. Qual é o processo que o advogado cita aí, que apenas 10 minutos houve a substituição? Qual é o processo? Eu tentei ver aqui, não achei não. Cleiton, é o auto 11363. Item 13 da pauta. Senhor presidente. Eu estou aguardando. Com a palavra é o conselheiro aí, Cleiton, ele está na diligência dele. Conselheiro Cleiton? Cleiton? Ok, presidente, eu estou vendo aqui, presidente, bem rapidinho, viu? Tá certo, estamos no aguardo, viu? Eu sei que está travando um pouco, mas já está abrindo já. Então, está abrindo. O Alisson da MOB informou que agora está com problema no microfone. Está aí participando, mas está com problema no microfone. E aí não pode falar. Se está com problema, não vai poder falar. Planilha daqui, arquivo 6. Pronto, é 10 minutos mesmo aqui, do negócio. Aqui, nesse 13 eu vou votar pela razoabilidade, tá certo? Embora a gente saiba que é início de frota, mas no 13, por razoabilidade, eu vou votar pelo deferimento. Nos demais, eu vou votar pelo deferimento, viu, presidente? Senhores, bom dia, me ouvem? Já está votando o Cleiton nesses processos, já é seu voto. Já é meu voto, já. Ok. Pelo obrigado, deferimento no 13, é? Exato. E em deferimento nos demais. Exato. Obrigado, presidente. No item 13, o conselheiro votou pelo deferimento. E nos demais, pelo indeferimento. Então, é votação, continuando. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu acompanho o Cleiton, tá certo? Deferimento do 13 e os outros em deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Acompanho o meu amigo Cleiton. Dos que eu sou relator, sou indeferido, o resto eu acompanho. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu também acompanho os demais conselheiros. Voto pelo deferimento do 13 e o indeferimento dos demais. Ok. Eu sou pelo indeferimento de todos, Diego. Só um minuto. Fora o 13, então vai ser indeferido 5-0, os demais. Isso. Indeferimento de 5-0 do 6
ao 14, exceto o 13, que foi deferido por 4-1. Isso. Então, passamos agora para os itens 15, 16, 17, 18 e 19. Ar-condicionado com defeito. Gente, bom dia. Só para fins de teste, vocês me ouvem? Estamos escutando sim, Nelson. Muito obrigado, gente. Desculpe aí, obrigado pela paciência. Tá horrível a minha internet aqui. A gente vai terminar aqui os dados do norte para voltar para o norte, tá? Ok, obrigado. Por nada. Guilherme, itens 15 ao 19. Podemos analisar conjuntos? Podemos sim, Diego. Ok. Ok, do item 15 ao 19 da pauta, com a palavra operadora. Então, senhor presidente, demais conselheiros, conselheiras, a gente está tratando aqui, inclusive é importante a gente deixar claro, antes de iniciar a fala e posterior julgamento desses autos, que a gente está tratando aqui de casos, inclusive, que já foram tratados há 2 semanas, mais ou menos, na própria reunião da CJRI, que são casos exatamente de ar-condicionado, ao qual foram julgados na semana retrasada. Então é importante a gente se atentar nesses casos que supostamente a empresa estaria operando com ar-condicionado sem estar em perfeito estado de funcionamento. Então, eu peço dar licença para iniciar dando um exemplo, que um ar-condicionado de um escritório, por exemplo, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento, ele não vai climatizar adequadamente a sala se a gente ficar abrindo e fechando regularmente a porta, inclusive se várias pessoas estiverem entrando naquela sala. Então, assim, a gente percebe que a sala ela precisa estar bastante fechada, evitando ao máximo a saída de ar. Isso é algo de uma questão física, né, que é da troca de calor, e, por tabela, o clima interno ele tende a se igualar ao ambiente externo, por ser mais quente. É uma regra simples da física, a qual, inclusive, nas outras reuniões, isso já foi bastante debatido e discutido. E a gente percebe também que o sistema de transportes da região metropolitana ele sofreu bastante com a pandemia do Covid, e o que obrigou vários veículos, inclusive os veículos BRTs e mini BRTs da operadora, a operarem em linhas consideradas paradoras, atendendo paradas normais ao invés de estações BRTs designadas e planejadas para tal. E a gente percebe também, senhores conselheiros, que os veículos BRTs eles não são apenas veículos simples com ar. O sistema ele possui várias nuances, exigências, por exemplo, a cortina de ar gelado quando a porta se abre, serve também para minimizar os efeitos dessas paradas periódicas. Quem anda somente BRT sabe que isso acontece. E fica impossível manter essa temperatura interna de um veículo com a abertura constante dessas portas. E é importante a gente deixar claro também, senhores conselheiros, que nos autos de infrações, sendo bem mais direto agora nessas questões, o Conorte ele foi autuado por estar operando com um considerado, peço até entre aspas aqui, pelo agente fiscalizador, que o ar-condicionado estava considerado 25, 26 graus de temperatura. E é importante a gente mencionar aqui que o agente fiscalizador ele precisa saber da temperatura do ambiente externo para ele poder avaliar a temperatura do ambiente interno, porque fisicamente a gente sabe que isso é uma questão lógica, inclusive vários conselheiros já falaram isso nas reuniões passadas, que o Conorte, qualquer operadora, mas nesse caso dos processos do Conorte, no ônibus, o ar-condicionado, ele tende a estar com a temperatura de 10 graus de diferença do ambiente externo. Então, se o Conorte está com 25 graus, é porque no ambiente externo está com 35, a gente percebe, principalmente nessa época do ano, que como tá as paradas, principalmente no centro da cidade, quando você fica lá, é no mínimo a sensação térmica de 40 graus, principalmente nesse período de ano. Então, assim, obviamente que o Conorte ele não está satisfeito, esses casos não é algo que o Conorte está satisfeito com essas situações, até porque os veículos estão sempre sendo monitorados, inclusive nesses autos de infrações, na ordem de serviço de manutenção que é juntada, o
as manutenções que são feitas nos ar-condicionados são manutenções de rotina, o que demonstra que não houve quebra do ar-condicionado, o ar-condicionado estava funcionando perfeitamente, certo? Se os senhores forem observar nos autos, nas ordens de serviço de manutenção que são anexadas, quando tem na observação, são serviços de rotina, são serviços que podem ocorrer ou que não podem, que não é pelo fato do veículo estar sendo recolhido que houve uma quebra do ar-condicionado. Então é importante a gente ter bastante atenção nesses autos para não ocorrer nenhuma injustiça, porque a gente vive, principalmente numa época do ano em que o calor está imenso, o clima está extremamente seco além da temperatura, mas a sensação térmica é muito maior. Então, como o agente fiscalizador ele vai verificar que o ar-condicionado está numa temperatura, como é que ele sabe qual é a temperatura externa, principalmente para essa troca de calor? Então, a gente precisa agir com bastante atenção na hora de julgar esses autos, para não ocorrer nenhuma injustiça. Por isso, eu solicito que os recursos sejam deferidos. Ok, obrigado, a operadora. Com a palavra, disse. A questão é o caso clássico dos ar-condicionados, que já estão em debate há um tempo nessa comissão. O que se tem a pontuar é que o veículo, a empresa fala muito, mas tipo, quando se recolheu o veículo, ele foi consertado o ar-condicionado. Então estava operando com o ar-condicionado quebrado. O fato é esse. O fato que dependeu do agente para realizar um conserto no ar-condicionado. Dependeu de recolher o veículo para realizar o conserto. Então o veículo estava com o ar-condicionado quebrado. A gente poderia olhar essa questão da temperatura, mas o fato é que quando a empresa faz o conserto, ela reconhece que o equipamento estava quebrado. E não era para esperar só o agente recolher o veículo para realizar esse conserto. Então não tem como ir por esse pensamento ir mais à frente. O fato é que o equipamento está quebrado. A gente está autuando porque o equipamento não estava funcionando. E o fato é que não estava funcionando. A empresa realizou o conserto. A gente vai olhar aqui uma ordem de serviço. Limpeza do dreno do veículo. O fato é que estava quebrado, tinha que limpar, por isso que não estava funcionando. Não foi por causa de BRT estar operando na parada tal, ou esse tipo de situação, operando no corredor misto. É porque estava com o dreno entupido. O dreno precisava fazer limpeza e não foi feito. Precisou a gente subir no veículo, recolher o veículo para a empresa fazer. Todos os autos, essa situação ocorreu. Então, eu entendo que o equipamento estava quebrado. Por isso estava causando desconforto térmico. Esses veículos não têm janela, então quando o ar-condicionado não funciona, obriga o usuário a passar por situações de calor extremo, vira uma sauna, porque não tem janela. Então, quando a empresa opera com o equipamento quebrado, o usuário sofre. E no caso aí, o equipamento estava quebrado, como a própria reconhece ao realizar o conserto depois do recolhimento. Senhor presidente. Ok, obrigado, Adice. Pois não, amigo. Eu queria só deixar claro que, até como a Adice falou, é uma limpeza. Então, é um serviço não é de manutenção, é um serviço de rotina. Então, eu queria só deixar claro para os senhores conselheiros, porque com relação à questão da quebra, para não ocorrer nenhuma injustiça no julgamento dos autos. Ok. Me permita a discordância. A manutenção de rotina faz antes da quebra. Quando se faz depois, se o ar-condicionado não estava funcionando porque precisava limpar, é porque a manutenção preventiva não foi feita. Pelo menos esse é o posicionamento da DC. Não se faz depois porque não está funcionando, não é mais preventiva, é corretiva. Ok. Obrigado a todos pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 15 ao 19 da pauta. Ar-condicionado com defeito. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Na última reunião, eu fiz uma ampla
uma ampla defesa de como deve ser medido a temperatura no carro do ar-condicionado. São disposições técnicas. Por esse motivo, e como eu sei que não estão sendo respeitadas essas técnicas, eu sou pelo deferimento dos processos. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Conselheiro Cleiton. A conexão dele caiu. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento de todos os processos. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento de todos os processos. Ok. Voltei, Recife, voltei. Conselheiro Cleito, seu voto. Falando, eu estava escutando o senhor, mas o computador está escutando não, agora está escutando, né? Estamos escutando. Pronto, presidente. Eu vou no 16 pelo deferimento e nos demais indeferimento, ok? Deu para escutar? Cortou. 16 pelo deferimento, né? E os demais indeferimento. 17 pelo deferimento e os demais indeferimento, ok? 16 e 17, então. Exato. Ok. Só um minuto. Bandeira do deferimento de todos, né? Isso. Eu sou pelo indeferimento, digo, de todos. Presidente. Pois não? Eu não sei se é um momento só fazer uma parte para informar que os próximos autos, esses autos ainda são anteriores à decisão da comissão na semana passada, os próximos autos farão constar a temperatura externa. A gente entende que não é essa questão, mas tipo, ajuda a esclarecer, ajuda a formar entendimento. Então, nos próximos autos, com o próprio equipamento do veículo, que se tem demonstrado a temperatura interna, ele também demonstra a temperatura externa. Então, nos próximos autos, a partir desse momento, a partir de fevereiro, haverá a temperatura tanto interna quanto externa, se o equipamento estiver demonstrando a externa. Caso não, a gente vai colocar apenas interna. Elson. Ok, Elson. Tá certo. Vamos esperar terminar a votação para terminar a fala, por favor. Deixa eu só fazer uma observação, uma dúvida. Marcela votou pelo deferimento em todos. Mas indeferimento. Indeferimento? Ah, então ok. Então, os itens 15 foi indeferido 3-2, correto? Isso. Isso, indeferido 3-2. O 16 e 17 foram deferidos 3-2. E o 18 e 19 indeferidos 3-2. Certo? Isso. Pronto, ok. Então, Diego, passamos então. Tua voz está cortando aí. Repete aí, por favor, o placar do 15 ao 19. Itens 15, 18 e 19 indeferidos 3-2. 16 e 17 deferidos 3-2. Muito obrigado. Por nada. Presidente. 20. Sim. Pois não, conselheiro. Só para alertar a Elson, que deu uma fala importante, né, da temperatura externa, também é um fator importante que eu estava olhando pela lado da razoabilidade em questão do grau da temperatura interna dos veículos até então, ou seja, voltando pela razoabilidade de uns. Tem uns que tem 28 graus, 29 graus, não tem como ver
pelo lado da razoabilidade. No meu, quero dizer que foi 25 graus, mas só que no meu processo, o 23936, Elcio, houve uma reincidência aí, né? Foi 25 graus, uma reincidência interessante. O veículo ele foi autuado 2 vezes em menos de uma semana. Né? Então, para estar um pouco mais de atenção também nessa questão aí, na questão da fiscalização, na questão de reincidência também, tá? Tá, ok, vamos observar esses pontos. Ok, Diego, pode dar continuidade, Diego. Ok, os itens agora 20, 21 e 22 são para em local não autorizado. Ok, com a palavra a operadora. Só para constar, eu gostaria de analisar em conjunto os 3 itens. Os 3, ok. Vamos fazer o julgamento em bloco. Ok, com a palavra a operadora. Pois não. Nobres conselheiros, a gente está tratando aqui de casos em que supostamente o motorista ele teria parado o veículo na área de desembarque. É bom a gente deixar claro aqui que o que aconteceu, principalmente, por exemplo, no auto 11304, a advertência do condutor fez com que o próprio consórcio, no caso, pelo representante, retirasse o veículo 10 minutos após o estacionamento irregular. Então, isso demonstra que muito mais do que propriamente o descuido que ocorreu de fato, o consórcio está sempre diligente em treinar os seus colaboradores para que situações como essa não voltem a ocorrer. Inclusive, mesmo quando ocorre a advertência, até em caso de reincidência, o CONORTE ele já elabora a demissão do colaborador. E principalmente nesse auto, eu solicito pela razoabilidade do 11.304, porque de fato só corrobora e só demonstra que ocorreu, esses casos só ocorrem, até porque pelo histórico da empresa a gente percebe que são casos específicos, são casos, são exceções à regra, que de fato ocorre plenamente pelo descuido do colaborador. A gente percebe, principalmente nesse auto 11.304, que é o item 22 da pauta, que o próprio condutor do veículo retirou o coletivo 10 minutos após o estacionamento irregular. Então, assim, não é um desleixo, não é uma situação que o motorista faz de propósito, até porque os casos de demissão são também exceções, porque já aconteceu, mas que eu me recordo, acredito que uma vez ou duas no ano passado em autos de infrações. Então, assim, a gente percebe que quando ocorre de fato casos desse tipo, o CONORTE ele sempre adverte os colaboradores e muitos, a grande maioria, não realiza novamente, não ocorre essa advertência em reincidência da emissão, porque justamente só demonstra que foi um descuido, certo? Foi uma desatenção do motorista nesses casos. Então, eu solicito, senhores conselheiros, pela razoabilidade desses autos de infrações, principalmente no auto 11.304, que o próprio colaborador ele retirou o veículo a 10 minutos da posição do estacionamento irregular. Por isso, solicito que os recursos sejam deferidos. Ok, com a palavra Alice. Primeiro eu vou pontuar sobre o auto 11.304, que o motorista só tirou depois que o fiscal achou ele no terminal e determinou que ele tirasse o veículo. Ele não tirou por vontade própria. Todos os autos, os veículos só foram retirados depois do agente determinar a retirada. Nenhum deles foi retirado voluntariamente. E sempre 15 minutos, 10 minutos, o veículo parado na estocagem. Isso atrapalha bastante a operação, porque a área de estocagem é designada para o desembarque. Quando o motorista não para no desembarque, ele tem que parar em outra parada e tipo, afetou toda a desorganização. E eu vou afirmar categoricamente que foi por desleixo, descuido e despreocupação com a operação do terminal.
Por que eu digo isso? Porque o terminal Pelópolis da Civeiros tem uma estocagem enorme, que segue todo o entorno do terminal. Inclusive tem área ao lado da estocagem que também serve ao lado do desembarque, que também serve de estocagem e não foi utilizado. Então ele não deixou lá para o descuido, essa aqui é a área de desembarque, eu botei sem querer, não. Tem uma área de estocagem designada, bem definida, enorme, que cabe todos os veículos, e mesmo assim ele preferiu deixar lá e foi andar no terminal. O fiscal teve que ficar correndo atrás do motorista, que só tirou depois da ação do agente. Então, tipo, a gente volta num ponto que sempre ressalta: as operações nos terminais integrados são muito difíceis. Todos os terminais da região metropolitana têm uma operação muito complicada. Aí a gente tem um agente lá, um gestor, tentando controlar o terminal, fazer o terminal funcionar, e tem um motorista que faz o contrário. Quando ele devia colaborar, ele está piorando. Em vez de colaborar, ele piora. Que ele para no desembarque e afeta todas as outras linhas que parariam naquele local, não podem mais parar porque tem um ônibus estacionado lá por 15 minutos. E a gente sabe que 15 minutos é um período muito longo na operação de um terminal integrado, ainda mais um terminal como Pelópolis, que é o maior da região metropolitana. Senhor presidente, pela ordem, eu queria só fazer uma correção. Pois não. Eu queria fazer uma correção da fala do representante da DC, de que logo no início da fala foi afirmado que o motorista desobedeceu a ordem do agente. E nesse caso não houve a desobediência. Eu quero deixar claro, porque inclusive existe a infração de desobediência, e que nesse caso a gente está tratando aqui de parar em local não autorizado. Então, assim, a gente percebe principalmente que após a autuação do agente, o próprio motorista retirou o veículo 10 minutos, não foi 15, nem 20, foi 10 minutos. Então, é um tempo ínfimo para a operação. Eu queria só deixar claro isso. Presidente? Pois não. Eu creio que eu não disse e nem tive a intenção de dizer que ele desobedeceu. Eu disse que ele só tirou após a determinação do agente. Tá bem definido no fim do auto. Situação normalizada 10 minutos depois, quando este agente encontrou o motorista, teve que procurar o motorista e determinou a retirada. Em nenhum momento eu quis dizer que ele desobedeceu, mas ele só fez isso depois que o agente determinou. Ele não fez voluntariamente, não. Ele não foi lá e tirou o veículo. E mesmo assim, depois de 10 minutos, e tem autos aqui que diz 15 minutos. O auto 11278, 15 minutos o veículo parado na estocagem. Então, só fazer essa parte, porque eu não quis dizer que ele desobedeceu, mas também só retirou depois que o agente determinou, que ele nem deveria ter parado lá, ele deveria estocar o veículo na estocagem, não no desembarque, que todo mundo que foi no terminal integrado sabe que não é para estocar veículo. Ok. Obrigado a todos pelos esclarecimentos. Em votação, processo 20 ao 22 da pauta. Parar em local não autorizado. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. No que eu não sou relator, eu voto pelo indeferimento. Eu votei pelo deferimento do meu processo, porque eu vi pelo lado da razoabilidade, tá ok? Deu para computar, Diego? Deu sim. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento de todos, Diego. Indeferidos 3-2, então. Correto? Diego? Diego, o 22 foi deferido. Isso, eu ia fazer essa correção. Obrigado, presidente. 22 deferido. Por 3-2. Foram deferidos ou indeferidos? Não, Indeferidos, o 20 e o 21, indeferidos, 3-2. E o 22 foi deferido por 3-2. Conselheiro Cleiton votou pelo deferimento no item 22. É isso, conselheiro? Mas o vereador e Bandeira votaram pelo deferimento também.
Então, mas só no 22 o placar foi 3-2. Eu não sim, é verdade. Isso, é verdade, tá certo. Ok. Então, 20 e 21 indeferido e o 22 deferido 3-2, ok. Isso. Então, passamos agora para os últimos itens da Conorte, 23 e 24, PEV quebrada. Ok, com a palavra operadora. Eu gostaria de analisar separadamente o 23 e o 24, se possível. Ok. Item 23 da pauta, com a palavra operadora. Nobres conselheiros, consta nesse auto de infração 23921 que após o final da viagem, o veículo 1428 ele foi recolhido para a resolução da operação com a PEV quebrada. E é importante a gente deixar claro aqui para os conselheiros e para a conselheira que não foi constatado nenhum defeito na PEV pela operadora, principalmente como atesta a ordem de serviço de manutenção. Resta comprovado e evidenciado que houve apenas uma falha pontual no momento da fiscalização do CTM, que não foi verificada nos reiterados testes que são realizados pela operadora após o recolhimento. Inclusive, muito antes da operação, o veículo ele é sempre testado. E, além de tudo isso que foi mencionado, a concessionária, o Conorte, ele atuou de modo diligente com bastante celeridade. E assim que tomou conhecimento da ocorrência, providenciou a substituição desse veículo recolhido pelo de número 1137, apenas 15 minutos, de modo que a operação ela foi realizada e regularizada, na linha na hora 9 e 11 minutos. Portanto, prezando pela razoabilidade, inclusive, na data do auto de infração, esse veículo não era reincidente em casos de PEV, então é necessário observar, somente pelo histórico de julgamento da CJRI, da comissão, e principalmente que o Conorte ele agiu de modo diligente dentro do prazo estabelecido nas sessões e nas últimas decisões de casos de PEV, principalmente se tratando de um veículo que na época da autuação não era reincidente, que foi diligenciado a substituição apenas 15 minutos, eu solicito que o auto seja cancelado, o 23.921, com o deferimento do presente recurso. Ok, obrigado. Com a palavra, Vice. Bem, o outro processo, o próximo, que vai ser julgado, é um caso clássico de PEV, mas esse aqui a empresa diz que não estava quebrado o veículo. Porém, durante a fiscalização, um funcionário da operadora assinou o laudo que o fiscal reconheceu que o veículo, juntamente com o fiscal, reconhecendo que o veículo estava com defeito. Caso ele não tivesse com defeito, a gente pressupõe que o funcionário da empresa não assinaria. Inclusive, é um direito dele não assinar. E, além disso, esse auto foi dia 26. A empresa diz que não tinha o defeito. Dia 28, 2 dias depois, o mesmo fiscal fez o mesmo teste e o veículo continuava com defeito. Então, a gente tem um caso aí de que o veículo não foi consertado. Porque o veículo estava com defeito, que a empresa diz que não tinha, e continuou com defeito, porque 2 dias depois estava o mesmo defeito, que seria o veículo, a plataforma não chega no nível do piso, ou seja, não proporciona o acesso ao cadeirante. Ao cadeirante é uma pessoa com mobilidade reduzida. Então, aí eu acho que essa alegação da empresa de não tá defeituoso não pode ser corroborada pelos documentos no processo, porque a gente tem 2 laudos, o veículo foi recolhido 2 dias distantes, 2 vezes um preposto da operadora estava acompanhando o processo de vistoria do fiscal e nas 2 vezes o mesmo defeito no veículo. Então, esse caso especificamente eu acho que é bem típico para a manutenção do auto. Elcio. Ok. Elcio, desculpa, presidente. Elcio, meu computador, eu estava fora da tomada, ele desligou. Né? Descarregou a bateria, tive que reiniciar tudo e voltar. Fiquei uns 2 minutos fora, acho que vocês viram aí. Só peguei no final o Elcio falando que era um caso diferente. Bem rapidinho, por favor, a mim, Elcio, por favor. É porque, nesse caso, a defesa da empresa é que o veículo não estava quebrado. A gente discorda disso porque o próprio preposto da empresa, o motorista, estava lá e assinou o laudo, o preposto estava acompanhando
a vistoria da PEV e ele reconheceu que o veículo estava quebrado, ele assina o laudo. Se ele não tivesse quebrado, o motorista não ia assinar o laudo. E aí a empresa diz que o equipamento não estava quebrado. O problema é que isso foi dia 26, esse auto que a gente está em debate é dia 26. Dia 28, a mesmo defeito, o veículo está com o mesmo defeito 2 dias depois. Como é que o veículo não estava com defeito? Então, além disso, o veículo não foi uma falha pontual, o veículo estava com defeito, estava quebrado, foi autuado e permaneceu, porque 2 dias depois estava o veículo estava com o mesmo defeito ainda. Sim, mas no parecer da DIS, está dizendo que o veículo não é reincidente, está entendendo? Senhor presidente. É porque a reincidência é um fato anterior, né? Até o momento não tinha sido autuado antes, mas 2 dias depois ele foi autuado. Então a reincidência é pelo fato anterior. Mas está no auto. Mas aí o que eu falo é que o veículo não foi consertado. Mas está no auto isso? Está no auto? Sim. Não tem como estar no auto, porque tudo isso aí aconteceu depois do auto. Aí é complicado. Mas nunca está no auto, Cleiton. Nem reincidência, esse tipo de coisa, nunca se coloca no auto. Isso aí é para parecer. O que a gente está em debate é que a empresa diz que não estava quebrado. Como não estava quebrado, se 2 dias depois o veículo está com o mesmo defeito? Senhor presidente, pela ordem. Eu vou dar a palavra, amigo. Deixa o conselheiro concluir. Conclua, conselheiro Cleiton. Ele está com a palavra. No alto da DIS está dizendo o veículo não é reincidente. Está dizendo somente isso. Aí complica, tá entendendo? Como eu disse, Cleiton, a reincidência não tinha sido autuado, mas 2 dias depois ele foi autuado. E o ponto da DC não é ser reincidente ou não. É que o veículo continuou quebrado. Porque a empresa disse que não estava quebrado, mas o veículo continuou quebrado, que 2 dias depois estava quebrado. Não é questão da reincidência, é ter continuado quebrado. Se for só pela reincidência, não é reincidente. Até o momento ele não era reincidente. Sim, eu estou vendo aqui. Estou vendo aqui, está no parecer aqui. Que ademais, 2 dias depois, o mesmo foi novamente recolhido equipamento sem conta com problema. Ok, está aqui mostrado. Cleiton, nessa autuação ele não era reincidente. Nessa atuação que está sendo julgada, ele não era reincidente. Ok. Conselheiro Cleiton, mais alguma ponderação? Não. Ok. O representante da Connorte queria dar uma palavra. É só corroborar e reiterar, inclusive com o que o vereador Júnior comentou agora, que ocorreu a celeridade pela concessionária e que houve a substituição do veículo em apenas 15 minutos. E a gente está tratando aqui de uma questão que o veículo não era reincidente. Então a gente precisa, até pelo histórico de julgamento da comissão, a PEV em veículos não reincidentes, pelas decisões do CJRI, pela razoabilidade, inclusive prezando pelo histórico de decisões em que houve a substituição do veículo dentro do período razoável, que o auto seja cancelado. Ok. Obrigado. Em votação. Para tirar uma dúvida, presidente. Ô, Elcio, no caso aí, 2 dias depois ele foi novamente verificado que estava com... O equipamento continuava com problema. Então, aí são 2 atuações, né, Elcio? Aí está falando de 2 atuações. Confere isso, porque aí a gente vai estar fazendo um julgamento duplo, né? Ou seja, a gente provavelmente teve outra atuação, que é o procedimento normal. Está fazendo isso. Mas aí outra que vai vir com reincidência, tá entendendo, Elcio? Para ser questão de justiça também, tá entendendo? O meu ponto, Cleiton, é que o posicionamento da CJRE é, se o veículo não foi... Não, eu entendo o ponto disso. Eu entendo. E se foi consertado, mas como é que... Nesse caso, o veículo não foi consertado. Okay. São 2 pontos principais do posicionamento da CJRI. Ele não ser reincidente ter sido consertado. Nesse caso, o veículo não foi consertado. E se no próximo caso ele foi consertado? Aí seriam os 2 autos cancelados. Nesse caso, o veículo não foi consertado. Ok. Mais alguma dúvida, conselheiro? Não. Em votação, processo 23 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto.
Não, você foi o relator. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento de todos os processos. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, como vai ser duas atuações, essa primeira, a gente está falando da questão da primeira, né? Então eu voto pelo deferimento. Ok, Diego, eu voto pelo indeferimento. Foi indeferido. Processo deferido, 3-2. 3-2. Então, o último agora é 24. Ok. Com a palavra, operadora. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. A gente está tratando também de um caso aqui de PEV, porque eu solicitei que fosse julgado separadamente. A gente precisa deixar claro aqui que esse veículo, especificamente de número 1427, ele não é reincidente, tá certo? E a PEV ela foi verificada antes do início da operação, mas a gente sabe e percebe que não é tão simples verificar. Para isso precisa um teste necessário, o motorista parar o veículo, descer, realizar todo aquele teste, aquele procedimento que a gente já bem sabe que abaixa e levanta do mecanismo de PEV é algo tecnicamente impossível quando se vê a dinamicidade da operação. Já visto que a gente percebe que quando os motoristas chegam no terminal de linha, eles não passam menos que 5 minutos e antes de iniciar uma nova viagem. Em que momento, eu pergunto aos senhores, ele vai realizar esse teste de operação? Infelizmente, a quebra de qualquer equipamento ou peça é algo realmente imprevisível. Haja visto, dado esse caso do veículo 1427, que ele não é reincidente. Então, eu solicito os senhores conselheiros que prezem pela razoabilidade e haja vista a importância dos julgamentos da comissão, principalmente para coibir reincidências. Nesse caso específico, a gente está tratando de um caso de não reincidência. Então, eu solicito, nesse auto específico, que seja cancelado com o deferimento do presente recurso. Ok, com a palavra, Adice. Adice não tem nem mais o que acrescentar nesse debate da PEV. Tem muitos que falar. Mas aí levanta-se a questão que é impossibilidade. Qual a impossibilidade de se fazer um teste? 6,5 o veículo. O veículo quebrou na primeira viagem, ele fez o teste. Conselheiro, a gente está botando muita fé. Está se criando uma aura de que todos os veículos são testados, não estão testando o veículo, não estão fazendo manutenção da PEV, e o que se está acontecendo é que o usuário com PCD, o usuário sem mobilidade, vai ficar sem meio de usar o transporte público. 2023, a gente está regredindo. Então, só isso, não tem muito o que se acrescentar, não. É o caso típico de PEV. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 24 da pauta. PEV quebrada. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, eu gosto de fazer, né, sempre essa colocação nos meus pareceres, né? Abre aspas. Nesse entendimento, continuarei votando por minha interpretação diante de cada auto-infração, por entender que cada carta tem seus argumentos e gravidades. Na questão de PEV, né? Primeira viagem é injustificável, mesmo não sendo um reincidente, tá certo? Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 3-2. Ok, indeferido 3-2. A gente volta agora para os processos da MOB Brasil, item 3, veículo em operação sem comunicação visual de itinerário e tarifa. Relator, vereador Bocão, pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, bom dia. Desde já agradeço a compreensão e paciência de todos. Tive um sério problema aqui em conexão com a internet. Quando consegui conectar, o áudio não queria ativar, mas agradeço aí a compreensão. E adentrando ao mérito, gente, o presente auto trata-se de operar sem aquela placa de itinerário. Desde logo gostaria de informar os senhores que a empresa tem se esforçado. Inclusive, recentemente adquirimos várias placas de itinerário reserva para que a infração não venha a ocorrer. Ocorre que
em relação a esses dois autos, percebam que a gente faz até questão de citar na nossa peça recursal que de cerca de 280 veículos, apenas esses 2 veículos apresentaram este problema de falta de placa de itinerário, desleixo do operador. A placa estava disponível no terminal, mas percebam que a empresa buscou sanar a falha. Os veículos atualmente já se encontram circulando com as placas de itinerário e tarifa. A gente faz prova disso, junta a foto ao presente recurso, demonstrando que a falha foi sanada, nenhum prejuízo grave foi causado ao usuário. A gente junta também um boletim de terminal por linha que demonstra que no decorrer da operação dos 2 carros, os passageiros continuaram entrando, continuaram se utilizando do carro, ou seja, não houve prejuízo ao usuário. Então, peço a vocês que, pela razoabilidade, votem pelo deferimento do presente recurso e cancelamento das autuações. Mais uma vez, a gente pisa que agimos de forma a solucionar o problema. Os veículos já estão circulando com as placas de mini itinerário e tarifa. Então, peço que, pela razoabilidade, os senhores cancelem as autuações. Obrigado. Obrigado, operadora. Com a palavra de si. O CTM está desde fevereiro tentando fazer que as operadoras usem as placas e algumas ainda insistem em não utilizar. A empresa diz que estava com toda a frota com a placa, mas não traz nenhuma prova disso, nenhuma prova. E acrescento, o representante disse que a placa estava no terminal. Por que se a placa estava no terminal, não estava no veículo? Porque não foi colocado. E ainda em contradição com o próprio motorista que diz que não tinha nenhuma placa no terminal. Por que não tinha nenhuma placa no terminal? O que aconteceu com a placa? Aí também outro ponto. Não causa prejuízo. Como não causa prejuízo? O usuário que queria usar o veículo não estava na dúvida se ele ia para um local, perdeu o veículo. Fica nessa dúvida, já foi o veículo, já não tem mais o ônibus. Eu posso falar por experiência própria. Eu chego no carro de Santa Rita, na Boa Vista, quero pegar um ônibus para algum local. Não conheço toda a região metropolitana. Estou há 10 anos no CTM, já fui em todos os subúrbios, todos os terminais da região metropolitana. Não sei para onde vai todo o ônibus. Se não tiver a placa, eu não vou saber para onde vai o veículo. Como é que não causa prejuízo? Obviamente que causa prejuízo. A gente não pode minimizar o impacto disso no usuário. Não pode chegar nas nossas fases e dizer assim, o usuário foi bem atendido, está tudo certo. Não foi. O usuário foi prejudicado porque a empresa não colocou a placa no ônibus. E vamos ressaltar que a infração é proporcional à irregularidade. Ninguém está matando a operadora, não. Ela cometeu uma irregularidade e proporcionalmente, de acordo com o regulamento, seria punida por isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 3 da pauta. Veículo em operação sem comunicação visual. Conselheiro Cleito, seu voto. Dessa vez eu vou pela razoabilidade. Vou com o relator. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 3-2. Isso. E tem 4, alteração de uso, diminuição de quadrado de veículo, que nós colocamos sobre o indeferimento. Palavra operadora. Senhores, quanto ao auto em deslinde, a empresa foi autuada por descumprir a ordem da linha, haja vista que operou com 20 veículos, ao invés de operar com 21. Gostaria de salientar aos senhores que a não operação, no início da operação com os 21 veículos, se deu por motivo de força maior. Percebam que a linha em que a OSO for alterada trata-se de linha que opera com veículos do tipo BRT. A gente tem sofrido enormes dificuldades, várias quebras de BRT. Muitas vezes a frota reserva dos BRTs, muitos deles apresentam problemas no decorrer da operação. Infelizmente, no primeiro turno não conseguimos operar com a quantidade de carros estabelecida na OSO.
mas fizemos o possível e no segundo turno conseguimos resolver o problema, passamos a operar com os 21 carros estabelecidos na OSO. Gostaria de salientar que não é interessante nem vantajoso para a operadora descumprir a OSO e sempre buscamos cumprir o estabelecido na ordem de serviço de operação. Então, peço que, pela razoabilidade, os senhores cancelem e apresentem a autuação e defiram o recurso da operadora. Saliento, por fim, gente, que a operadora tem buscado soluções para esse problema, principalmente no que tange aos BRTs. A gente sabe que é uma frota antiga, uma frota que já está cansada de operação. A empresa tem buscado fazer a renovação da frota. Recentemente adquirimos 30 carros do modelo O500 Super Padrão. O órgão gestor já autorizou essas compras para a gente ir mudando parcialmente a frota de BRTs e com certeza isso vai melhorar. E a gente já está com previsão para que agora em fevereiro esses carros novos já cheguem aqui e entrem em operação. Então a empresa tem buscado melhorar a qualidade da prestação de serviço para atender cada dia melhor o usuário. Agradeço a todos. Ok, obrigado. Com a palavra, Adice. Mais uma vez eu pergunto, qual veículo quebrou? Não há nenhum registro de quebra na operação desse aí. Não há no processo nenhum registro de quebra. A empresa só chega aqui e diz, veículo quebrou. Qual veículo? Quebrou. Algum veículo quebrou. Não há... A empresa tem um RDO online para preencher as quebras. Não tem nenhuma quebra. Não há no processo nenhuma OSO de conserto de veículo. A gente volta, por que não usou a frota reserva? Essa situação é idêntica ao do Conorte. Só que pior, demorou ainda mais para botar o veículo em operação. A gente pega o relatório GPS, 17 viagens não realizadas, porque a empresa estava operando com 2 veículos a menos. Não era nem só um, eram 2 veículos a menos. 17 viagens não realizadas, que você viu. O discurso da empresa me faz quase ter pena, mas quando eu lembro que o usuário ficou sem 17 viagens, eu esqueço da pena que eu tenho da empresa. Porque o usuário é sempre mais prejudicado que a empresa. Encerro minha fala. Ok. Obrigado, Adice, a operadora, pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 4 da pauta. Diminuição da quantidade de veículos. Conselheiro Cleiton, seu voto. 20 BRTs, razoabilidade de deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 3-2. 3-2. Último item da pauta, ele tem 5 anjos da guarda. Relator José Roberto votou também indeferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, quanto ao auto de Gelinde, assim, foi um auto muito peculiar. Eu gostaria aqui até de repisar que sempre que há infrações dessa natureza, anjo da guarda, a operadora não nega quando realmente há algum defeito no anjo da guarda do carro. Não é de costume da operadora negar que houve defeito, quando o defeito realmente houve. Agora, quanto à autuação em destaque, nós não conseguimos localizar nenhum formulário de recolhimento do veículo na data constante no auto de infração. Fizemos um apanhado aqui interno, confrontamos o supervisor da operação, confrontamos os motoristas que estavam operando na linha naquele dia e todos negaram ao uníssono no recebimento de formulário de recolhimento deste carro emitido no dia 4/11/2020, no dia 4/11. Apenas reconheceram que houve um formulário de recolhimento para outro carro no mesmo dia. Vale salientar que no parecer técnico da DC, que foi juntado ao presente processo, percebam que até pisamos esse detalhe, que o formulário está inelegível. A
A gente não consegue identificar de quem é a assinatura que está naquele formulário. Não conseguimos identificar o número ou o suposto número de matrícula de quem tenha assinado este formulário, e que reforça a nossa tese de que não recebemos o formulário de recolhimento deste carro. Ademais, eu repiso novamente minha fala. CTM há de convir que a operadora, sempre que se identificar de autuação relacionada à SBP, tem efetuado o conserto e retornado o carro à operação. No caso em tela, não houve conserto porque a empresa não recepcionou formulário de recolhimento deste veículo. Então, eu peço aos senhores, pelo pronto cancelamento do auto-infração e da consequente multa aplicada à operadora. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. É um caso típico de PEV, conselheiro. Não tem nada de diferente. A empresa foi autuada porque estava operando com a PEV defeituosa. Foi emitido o laudo de recolhimento 1477 do veículo 2402, operando na linha Parque Capibari / Caxangá, o número de ordem 2017. Foi emitido, foi tudo. É um caso típico de PEV. Não existe nada de diferente. Se tem Anjo da Guarda, Nelson. Oi? Desculpe, SBP. Situação até pior, que foi SBP, só errei a fala. É um caso típico de SBP, o anjo da guarda estava sem funcionar. Não existe nada de diferente. Eu gostaria só de pedir a fala, senhor presidente. Pois não, amigo. Eu discordo do parecer da DC, haja visto que não é um caso comum de anjo da guarda. Aqui é um caso de negativa de recebimento do formulário de recolhimento do veículo. Então, inclusive, o formulário juntado no parecer do CTM está totalmente inelegível. A gente não consegue identificar nome de funcionário que supostamente assinou. A gente não consegue identificar matrícula de funcionário. Então, até o formulário em si, acaso existisse, estaria totalmente viciado. Isso macula a ampla defesa e contraditório da empresa. Então, não é um caso comum, tá certo? Então, fica meu comentário, mais uma vez o pedido pelo cancelamento do auto-infração. Eu discordo. O laudo de recolhimento é para identificar o motivo, e ele está bem claro quando ele diz que foi autuada, a empresa tem tudo perfeito. Se os senhores forem no parecer técnico, os senhores vão ter o acesso lá, está tudo perfeitamente claro. A empresa só está procurando uma desculpa para cancelar a SBP porque ela não tem outro motivo. Toda reunião com anjo da guarda sem funcionar, toda reunião a gente tem anjo da guarda sem funcionar na MOB, quando não é um, é dois, é três. Ela só está procurando uma desculpa porque ela... Desculpa não, Elson. Discussões técnicas. Não interrompa durante a minha fala, não. Desculpas. É discussão técnica e jurídica. Vamos lá. A empresa não trabalha com desculpas. Eu pretendo terminar minha fala. Eu considero uma desculpa, conselheiro, representante. Eu considero uma desculpa. Não é consideração técnica, não. O senhor está procurando uma desculpa para se omitir de pagar a multa, porque é só o que a MOB Brasil se preocupa. A gente então, preenche os formulários em obediência à legislação em vigor. Presidente, eu não quero entrar no debate, não. Só quero concluir a fala. Ok. Conclua a fala, Elcio. Conclua a fala. Pronto, conclua a fala e eu dou a palavra à operadora e a gente coloca em votação. Desde o trágico incidente com a moça da Metropolitana, desde o trágico incidente, a MOB Brasil é a empresa que sempre está aqui com a situação do SBP. Nunca resolveu, nunca foi eficaz em resolver esse problema. E ela agora só procura desculpa para se omitir. O laudo de recolhimento não está perfeito, ao meu ver. Eu tenho que saber qual foi o motorista que recolheu o veículo. É o motorista do veículo. Ela não precisa saber a matrícula do motorista para isso, não. A gente tem uma cópia do laudo. Ele tem o original do laudo. Se ele perdeu, é por não ser eficaz, nem para consertar. O SBP não ser eficaz para controlar seus motoristas. Ok. Com a palavra, a operadora quer replicar. Não, senhores, eu dispenso. Então, vamos colocar em votação o processo número 5 da pauta. Anjo da guarda sem funcionar. Doutor Fernando Bandeira, seu voto.
Nesse Foi não? caso, eu acho. Rapaz, eu acho que esse discurso em torno de acusação enfraquece o nosso debate. Também acho, viu, Bocão? Também acho. Concordo. Bom, gente, eu nesse caso de anjo da guarda, eu acho que é grave, então eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Nesse caso, eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok, Diego, processo indeferido, 5-0. Ok, finalizamos por hoje. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia. Reclamação na fala, mas Diego, é mera por favor. discussão jurídica. Agradeço a todos. Pode ficar tranquila. Um bom dia. Próxima reunião Bom a dia gente pra vai todos. agendar pelo WhatsApp. Próxima reunião, ok? Obrigado a todos. Ok, Obrigado. bom dia. Bom dia, senhor. Obrigado, bom dia.